Boa tarde, Marcelo na área, direto do trono. Simbora, capítulo 47 de Ezequiel. Você tá fazendo o quê? Tá narrando um jogo de futebol, meu filho? Vai com calma. Respire tranquilidade, esperando a Claudinha chegar aí pra gente falar sobre o capítulo 47 de Ezequiel, o penúltimo capítulo. Tá acabando, hein? Eita, que tá acabando. Amanhã é o último capítulo de Ezequiel, capítulo 48. E o livro longo danado, menino. Quase 2 meses pra gente falar sobre Ezequiel, as visões de Ezequiel e tudo que Deus revelou pra ele a respeito do povo de Israel. Que coisa extraordinária, coisa sensacional. Agora a gente vai ver se a gente pega um livrinho menorzinho, um livrinho mais shortzinho, mais curtinho. E eu quero conversar com a Cláudia porque o nosso objetivo agora é fazer um trem diferente. Esperem, aguardem, porque vai ser um negócio muito do trono. Simbora, esperando a Claudinha entrar. Enquanto ela não entra, eu vou lendo o capítulo, tá joia? Não, eu vou fazer o seguinte, Deus tocou meu coração aqui, eu vou fazer uma oração enquanto ela não entra. Paizinho querido, Deus maravilhoso, Príncipe da paz, aquele que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta tarde agradecer-te justamente por causa disso. Porque o Senhor nos deu esperança, porque o Senhor nos deu a paz. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. E é exatamente por esse motivo que nós estamos aqui agradecendo hoje. Queremos agradecer, meu Deus, meu Pai, meu Senhor maravilhoso, porque o Senhor nos deu o teu Filho unigênito. O Senhor nos transformou co-herdeiros contigo, Pai. O Senhor nos transformou em filhos. Nós éramos criaturas e agora nós somos filhos de ti, e agradecemos por isso, porque não existe coisa mais maravilhosa que isso na vida de um ser humano. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso na vida de nós todos. O Senhor soprou o fôlego de vida nas nossas narinas e nos deu a oportunidade de ter vida, de ter alma, de ter espírito. Mas o mais extraordinário que o Senhor fez por nós foi ter nos tornados filhos, irmãos de Jesus Cristo, filhos de ti. E nós louvamos e agradecemos muito por o Senhor existir na nossa vida. Em nome de Jesus, Paizinho, muito obrigado por isso. E você escreve aí amém, escreva aí amém em nome de Jesus. E a gente vai aqui, começar a ler o capítulo 47 de Ezequiel, que diz exatamente assim, depois disso. E aí eu volto lá no 46. Depois disso o quê? Depois de Deus ter mostrado a Ezequiel sobre como seriam os sábados e as festas da lua nova, como seriam as instruções sobre as ofertas, e como seriam tudo no templo, e todos os insights que nós tivemos nesses últimos dias, ele ainda pegou Ezequiel e disse assim: meu filho, depois disso, filho do homem, o homem me fez voltar à entrada do templo. Em nome de Jesus, amém. Voltar à entrada do templo, eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. No templo dava para o leste. A água vinha de debaixo, do lado direito do templo, do lado sul do altar. Preste atenção nisso. De repente o templo começou a se encher de água. O subtítulo dessa história é nada mais, nada menos, dessa visão de Ezequiel, é nada mais, nada menos que as águas que saem do templo. Deus maravilhoso, Deus bondoso, grandioso Pai. As águas que saem, anota aí, do templo. E ele diz que essas águas, elas eram muito numerosas. E do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste.
ou seja, saía para a porta, para fora, para a fachada, para a porta da frente. E a água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Tinha 500 metros de largura e a água dava nos tornozelos. E o homem saiu e mediu 500 metros e dava nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava nos joelhos. Olha como vai afundando. Mais 500 metros e me fez passar pela água e agora me dava na cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio de águas que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Anote isso. Grande abundância de árvores. Árvores que dão frutos. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar. E esse mar é o Mar Morto. Preste atenção nisso. O Mar Morto, que hoje não dá nada, é puro sal, as pessoas boiam nele e não há vida no Mar Morto hoje. Mas cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Onde este rio passar, terão vida. O Mar Morto teve vida. O Mar Morto, presta atenção nisso. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Edi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do grande mar. Peixes são almas, são vidas. Quando Jesus Cristo chamou a Pedro, falou: hoje você é pescador de peixes e agora será pescador de almas. E é isso que Deus está mostrando nessa visão de Ezequiel. Não é isso, Claudinha? Mas os seus charcos e os seus pântanos se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera, e as folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Eu vou repetir. As folhas dessa árvore não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário.
são regadas pelas águas que saem do santuário. Eu tenho algumas coisas para falar aqui em relação a isso. Você quer falar alguma coisa, Claudinha? Eu li até o 12. Eu li até o versículo 12. Sobre as águas que Eu não saem do entendi por que templo. você riu. Porque geralmente você quer falar alguma coisa e quando eu quero falar alguma coisa, às vezes eu não deixo tu falar. Dá é melhor ser gentil. Ai, vamos lá. O 1, ele fala, né? Saiam águas debaixo do limiar do templo. A presença do Senhor no santuário restaurado. Ele está fazendo uma confirmação aí de Ezequiel 43, 5, 7, né? Que é uma questão de uma fonte de fecundidade de vida para todo o país, para que haja fecundidade, para que haja vida em todo o país. Quando ele fala, né, a figura do manancial que espalha vida ao seu redor, ele também está se confirmando lá em Salmos 46, 4. Você pode ler para mim? Salmos 46, 4? Só um minuto. Ele também fala, Salmos 46, 4. Eu vou abrir também aqui Ele diz Apocalipse assim: há um 21, rio 6. cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Cortou falando exatamente Há um rio. sobre esse. Você falou que cortou? Foi, mas tudo bem. Há um rio Opa! cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Exatamente. Então, esse rio que alegra aí a morada de Deus, né? O santuário do Altíssimo, né? E quem é esse rio? Esse rio é Jesus Cristo, né? É a figura de Jesus. Jesus é o rio que alegra o santuário de Deus. Jesus é o rio que purifica. Jesus é o rio que transforma. Então, mais uma vez, ele vem aí trazendo à memória o que Jesus já viria a fazer e falando sobre esse rio transformador que é Exatamente. Jesus Cristo. E Exatamente. lá em Apocalipse 21, se eu não me engano, 6, deixa eu confirmar aqui que eu anotei. É porque eu anoto na Bíblia, né? Claro, eu sou ótima. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. De né? graça te Que é darei Jesus da Cristo. fonte da água viva. Esse é o manancial, esse é o verdadeiro manancial, né? E aí ele fala também lá em Apocalipse 22, 1 e 2, né? Apocalipse já tá aí, já lê aí para mim. Apocalipse 22, 1 e 2. Espera aí. Apocalipse 22, 1 e 2. É isso? É. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esse fruto aí que ele está falando, esses 12 frutos se referem exatamente às 12 tribos de Israel, né? Que dão 12 frutos. Que frutos são esses? São as 12 tribos de Israel. Então, Jesus E Cristo, ele ele vai está falar falando isso sobre aqui a Jesus partir do versículo 13, né? e está falando a respeito dessa questão aí das tribos, né? Que as tribos são são limpas, são transformadas, são transbordadas,
né, por essa purificação que Jesus Cristo fará e que faz no meio, né, de toda essa população. Então, ele está falando sobre o ano de jubileu, o ano de conquista, né? O ano de. Porque quando ele fala, a gente já falou sobre isso, quando ele fala sobre o ano de Deus, quando ele fala sobre a vinda do Senhor, né? Quando ele não está falando sobre um momento de paz, de tranquilidade, ele fala sobre um momento de dor. E agora ele está falando sobre o tempo onde o rio vai passar. Que rio é esse? Esse rio é Jesus. Agora, esse tempo é um tempo de bonança, é um tempo de multiplicar, é um tempo de colher, é um tempo de transbordar, é o tempo de ter verdadeiramente a sua vida limpa e consagrada a Deus, né? É a oportunidade, é a misericórdia, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É sobre isso que ele vem falando aí nesses primeiros versículos. Sim. E ele fala sobre esse transbordar sobre as 12 tribos de Israel. E assim, é interessante porque, como a gente sempre fala, ele fala do passado para trazer um conserto, uma transformação, uma renovação de espírito no presente e nos mostra o que vai acontecer no futuro, né? Sim, exato, exatamente. Agora, Claudinha, eu vou falar uma coisa para você. O que me chama a atenção é justamente isso. É impressionante como o espírito é o mesmo. E me chama a atenção justamente isso que você está falando. Ele diz assim: as águas que saem do templo. E é o templo do Espírito Santo. É o templo nós, essas águas que quando Jesus fala lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando a gente fala sobre isso e sobre o templo, e sobre esse templo, somos nós o templo do Espírito Santo, fluindo. Ele diz que marcou 500 metros e a água dava na canela. Marcou mais 500 metros, dava no joelho. Mais 500 metros na cintura. Mais 500 metros virou um rio. Então ele saía do templo e tomou conta de tudo. E sabe o que é mais impressionante? É que ele dá grande abundância. Para onde é que ele vai, essa água, essas grandes águas que fluirão entre as nações, da saúde das nações, que você pediu para ler aqui em Apocalipse 22, 1 e o 2, para onde vá terá vida, e essa vida será em abundância, e essas árvores, elas serão cheias de vida, as águas cheias de peixes, com vários pescadores e cheias de almas, que serão alcançadas pelo nosso Pai. E a partir daí, por onde passar terá vida, e vida e abundância, as árvores darão frutos, e frutos de mês a mês. Impressionante isso que você trouxe, porque produz 12 frutos, dando o seu fruto no mês em mês, e as folhas da árvore dá vida, sabe? E que as folhas não murcham, e que não secam, e que onde é que essa água passa, terá vida. E sabe o que é massa nisso? É que assim, ele sai do santuário. Essa água sai de dentro de mim. Se o dono dela estiver dentro de mim, porque ele diz em João assim, ele diz isso. Quem crê em mim, não é isso? Será cheio do rio que corre águas vivas e sem limites. Então é muito, muito top isso, velho. É muito massa isso. É muito, muito E sabe o que você apaixonante isso. acabou de falar você acabou de falar uma coisa que me trouxe um insight agora, né? O Espírito Santo falou comigo assim. É interessante porque ele fala 12 tribos, né? Mas também ele está falando sobre mês a mês. Então, assim, é um ano. De Então, todo prosperidade. mês de uma tribo, isso, de uma tribo sairá algo que trará É isso? prosperidade para toda a nação. Uau! Então, da tribo de Benjamim, algo que trará prosperidade para toda a nação. Da tribo de José, algo que trará prosperidade para toda a nação. Então, assim, mês a mês de uma tribo sairá algo que trará prosperidade não só para a sua própria tribo, mas para toda a nação, né?
Então não é algo também que seja egoísta, é algo para todos, né, serem compartilhados por todos. Então, assim, é interessante isso também, é o ano após ano, ano após ano, ano após ano, sendo grandiosamente abençoados, né? É, Sem fim. E assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. Olha só que extraordinário isso. 12 tribos, 12 meses, 12 frutos, cada uma tribo com o seu fruto, com a sua responsabilidade, com a sua com a sua guerra, com a sua coisa que você precisa contribuir para o bem de todo, né? E aí ele diz assim, ó, e a gente estava conversando mais cedo sobre isso, né, Cláudia? Que assim, nós somos uma grande família, uma extraordinária família, cada um que tem a sua vida, a sua guerra, e cada um contribuindo um pedaço para a vida do outro, para o crescimento do outro, né? Essas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês, assim esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berotás, Ibraim, que ficam na fronteira de Damasco. Não mudou em nada quando a primeira vez da distribuição. E Emate até Azer, Haticom e até a fronteira de Aurã. Assim a fronteira será desde o mar de Azará, Enon, na fronteira de Damasco, ao norte, até também a fronteira de Amate. Esta será a fronteira do lado norte. No lado leste, a fronteira será de Aurã e Damasco, entre Gileade, onde tem ali, e a terra de Israel. Será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Este será a fronteira do lado leste. No lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz. E então, seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande, esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Amate. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Junto com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Pô! Manda, Claudinha. Mais uma vez ele falando aí que é para todo mundo, né? Não é só para os israelitas. Então, aqueles estrangeiros que vierem, que ficarem, que tiverem filhos e que morarem com vocês e que tiverem das mesmas regras, os mesmos princípios. Então, esses também serão chamados como de vocês e receberão a mesma herança, né? Então, o Senhor não está fazendo acepção de pessoas, né? Não. Mais uma vez, ele dizendo quem faz acepção de pessoas é o ser humano e não Deus. E tem uma outra coisa lá no 11 que ele fala assim, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Ele está falando, a torrente da água viva, que tornará doce as águas do mar, ainda deixará algum sal, porque ele é um elemento indispensável à vida. Então, além disso, é obrigatório salgar as oferendas destinadas aos sacrifícios, como se encontra lá em Levíticos 2:13 e em Ezequiel 43:24. Razão porque
mantinham-se reservas de sal nos depósitos do templo. Por que o sal? O sal por dois motivos, né? Eu vou falar primeiro o motivo comum. O sal, ele era a maneira de se preservar o alimento. Não havia geladeira, não havia como gelar, não havia como fazer. Então, o sal era a maneira de se preservar o alimento. E a maneira e a parte espiritual, o Senhor diz sal da terra e luz do mundo. Então ele está falando aí mais uma vez que ele vai deixar a água doce ainda um pouco salgada, né? Um pouco diferente. Por quê? Porque o Senhor quer que Falou, Breno. nós sejamos diferentes, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, que nós sejamos que não sejamos iguais a todos os outros, e sim verdadeiramente filhos de Deus, verdadeiramente separados, e que em nós tenha a marca, como Ezequiel fala, né? Que o anjo do Senhor saiu marcando os seus. Então, que haja essa marca e que nós venhamos a fazer a diferença, que não sejamos tão salgados como a água do mar e nem tão doces como a água do rio, mas que tenhamos sal, que sejamos diferentes, né? E lembre-se que ele diz também que o sal, quando perde o seu sabor, quando ele perde a sua função, né? Ele não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora. Então nós precisamos ter muito, 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 muito e verdadeiramente muito cuidado com isso, com o nosso dia a dia e com os nossos posicionamentos em relação à vida e à nossa história, né? E a história é o legado que Deus pede que deixamos para posteridade, que não adianta a gente só ler, ser intelectuais da palavra e não vivenciarmos todos os dias a palavra. Tá certo? É isso aí. É isso aí. Pode mandar bala, Marcelo. Certeza? Quer falar mais não? Absolutamente. Paizinho querido, que do trono glorioso. Que palavra direta e assertiva, Senhor. Obrigado por nos ensinar mais uma vez, frisar mais uma vez e não desistir mais uma vez de nos fazer entender o quanto que é importante, meu Deus, nós sermos rio que fluem como águas vivas e sabermos que se isso acontecer dentro do processo de aceitação do teu Filho como nosso único e suficiente Salvador, nós seremos como esse rio, Pai. E que os nossos frutos nunca secarão. E os nossos e as nossas árvores darão fruto no tempo certo, todos os meses. E todos os meses teremos de verdade, Pai. De verdade, prosperidade, abundância. E que as nossas folhas nunca secarão. Pai, ensina-nos a fazer isso todos os dias. Ensina-nos, Senhor. E mexe ali no nosso coração. A gente dá autorização, Pai. Mexe ali no coraçãozinho. Cutuca, entendeu? Agonia com vontade de te clamar. Com vontade de te adorar. Com a vontade de te buscar. A tua palavra diz que até a vontade de adorar a ti vem de ti. Cutuca mais forte, mais fundo, mais profundo, Pai. Para que todos os dias, Senhor, assim como o Senhor ensinou a Moisés que tinha que tocar na rocha e sair e fluir águas. Se o nosso coração aqui for um coração de pedra, Pai, um coração que não é quebrantado, quebranta os nossos corações, Senhor, e faça com que dele saia, Senhor, rios, fluam águas vivas, que venham direto do trono, direto de ti, direto de dentro do templo, de dentro do teu Espírito Santo, Pai amado. É isso que clamamos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Amanhã, Claudinha 0659, Prosperidade Bíblica. Joia. É isso aí. E do Trono, meio-dia 5. Beijos! Olha, fica ligado aí que a gente está reformulando, reprogramando e vamos fazer o relançamento da Mentoria It's Time nesse mês ainda, até o final do mês, tá bom? Só que a gente vai fazer um mega treinamento diário antes, tá joia? Beijo! Até amanhã, até mais tarde. Até amanhã. Até mais tarde.